6h37, Felipe Melo já está aqui para falar do Brasileirão, Série A, Série B. O Flamengo deu uma derrapada, hein? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia Pedro, bom dia para todo mundo. Bom dia. Olha, o Flamengo deu uma derrapada com um time reserva jogando contra um São Paulo que bateu o recorde de público no ano no Morumbi e um São Paulo que foi muito bem na partida, muito né? Bem. Não o Flamengo jogou mal, mas o São Paulo foi bem na partida contra o Flamengo no Morumbi no final de semana e venceu por 1-0. Eu acho, é claro, que se o Flamengo estivesse com o time titular, daria mais trabalho do que o time reserva do Flamengo. Mas não interessa, o São Paulo fez uma boa partida contra o Flamengo e venceu por 1-0. E com isso, o Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o Botafogo. O Botafogo venceu a sua partida no final de semana, fez o que se esperava contra o último colocado do Brasileirão. O Botafogo derrotou o Atlético Goianiense por 4-1 e tivemos mudança na tabela. O Botafogo assumiu a ponta de novo, 43 pontos. O Flamengo, 40 pontos, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Na terceira colocação aparece o Palmeiras, que ontem arrancou um empate contra o Internacional em Porto Alegre. Estava perdendo o Palmeiras. No finalzinho, o Rony, que começou no banco de reservas, entrou e marcou o gol de empate do Palmeiras, que ainda teve gol anulado, 2 gols anulados do Palmeiras no jogo. Estavam em condição irregular, 2 gols bem anulados. E o Palmeiras empata, vinha numa sequência negativa de derrotas, né? E consegue um empate fora de casa. Não é assim grande coisa, mas melhor do que perder. E o Palmeiras agora 6 pontos do líder Botafogo, a 3 pontos do vice-líder Flamengo, que tem, é claro, um jogo a menos. O Inter também vinha de uma série de derrotas, né? O Inter não vence há 11 jogos na temporada. Há 11 partidas que o Inter não vence. A última partida que venceu foi contra o Grêmio, no Clássico Gaúcho, né? Então faz muito tempo que o Inter não vence no campeonato e o Inter está bem próximo da zona de rebaixamento. Mas é bom lembrar que o Inter tem 5 jogos a menos que a maioria dos times, então vai se recuperar ainda na competição. Ontem tivemos um desastre na Neoquímica Arena para o torcedor corintiano. Mas foi um empate, tudo bem, mas foi com 2 jogadores a menos, né? O Juventude teve 2 jogadores expulsos, teve o goleiro expulso, no caso, e o Corinthians, mesmo assim, não conseguiu vencer o Juventude. Tudo igual, 1-1, Juventude saiu na frente, o Corinthians buscou um empate com o Pedro Henrique, mas não conseguiu a vitória. E o Corinthians, com este resultado, voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje é o antepenúltimo, tem 20 pontos em 21 jogos, o 18º colocado. E um detalhe, o Cuiabá, que está atrás do Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Fluminense, que tem o mesmo número de pontos do Corinthians, tem 1 jogo a menos. O Internacional, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, como a gente falou, tem 5 jogos a menos. E o Grêmio, que também está ali bem próximo, tem 2 jogos a menos. Quer dizer, o Corinthians se enfiou de novo na zona de rebaixamento e tem o número completo de jogos em relação aos seus adversários que estão lutando ali na parte de baixo da tabela. Ontem tudo igual, Corinthians e Juventude 1-1. Tivemos mais uma vitória do Fluminense, a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. O Fluminense está bem próximo de sair da zona de rebaixamento. O virtual rebaixado no primeiro turno, né? Muita gente falava isso, já está escapando nesse início de segundo turno. E eu acho que o Fluminense não cai, está jogando bem. O Mano Menezes ajeitou a casa e o Fluminense conquista uma vitória importante, 1-0 contra o Bahia. E o Grêmio venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2-0. Ainda tivemos 2-1 para o Criciúma contra o Atlético Mineiro, 2-2 Vasco e Bragantino. O Vitória venceu o Cuiabá por 1-0. E hoje, às 9 da noite, encerrando essa 21ª rodada, Cruzeiro e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Melo trazendo as notícias do futebol para nós aqui. Eu preciso fazer um registro e agradecer ao convite para a participação na Copa DELED 2024. Jornalistas participaram mais uma vez de uma partida e nós estivemos presentes na última sexta-feira. Maior empresa e mais inovadora de painéis de LED, mais de 100 jornalistas convidados para jogar futebol lá no Allianz Parque na sexta-feira. Pela primeira vez, o evento contou com 2 times exclusivamente femininos de jornalistas dos principais veículos de comunicação e depois os jogos com as equipes masculinas. Coordenação do jornalista Gustavo Giroto, da Tamer Comunicação, e o time Depress foi o campeão. O time Depress é esse que você está vendo na tela aí, para quem está nos acompanhando, em que estivemos
presentes a convite do Gustavo. Foi muito legal mais uma vez, uma confraternização muito bacana, e o Richard Albanese, CEO da DELED, que realiza a Copa DELED, disse que busca aumentar a conexão de conhecimento desses profissionais em relação ao universo da comunicação digital, ou seja, um evento maiúsculo lá no Allianz Parque, uma oportunidade ímpar para os profissionais da imprensa começarem a entender um pouco as dificuldades do futebol antes de saírem criticando, né? Quando a gente critica aqui. Ô Pedro, como é que é jogar no gramado sintético? Fez diferença pro seu futebol ou não? Ô Felipe, eu não tenho a menor qualidade nem no sintético e fora do sintético, então pra mim não fez diferença nenhuma, mas é muito legal você estar lá no meio do campo, ver o tamanho, né, que os atletas têm para correr de lá para cá, cruzar a bola. Então são dimensões reais, é uma oportunidade muito, muito interessante. Então agradeço o convite aí, fica o registro pelo belíssimo evento promovido na última sexta-feira. 6h43.